nos acalmando, nos asserenando, nos ligando ao nosso mentor individual, agradecendo a esse companheiro pelo carinho, pela dedicação. Nos ligando a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, pelo amor de mãe que dedica a cada um de nós. Nos ligando a seu Filho amado Jesus, a quem agradecemos pelo exemplo vivenciado no corpo físico, toda a conduta exemplar, né? E também pelo Evangelho aqui deixado, pela doutrina espírita que veio completar ou complementar esse Evangelho. E através dele vamos nos ligando ao Pai Maior, Deus, a quem agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, no corpo físico, evoluirmos. E a quem saudamos carinhosamente com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais uma vez agradeço o convite, a oportunidade aqui de aprender com vocês e trocarmos algumas experiências. O nosso tema hoje é suicídio, enganosa saída. Nós estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, que é um mês que vem justamente mostrando e tentando diminuir o número de suicídios que tem acontecido no nosso país, em todo o mundo, né? E eu estava pensando o seguinte, nesse mundo tudo é questão de referência, né? Se eu estou dentro de um ônibus, sentado no banco, a sensação que eu tenho é que o poste está passando por mim, né? Certo? Se eu estou no poste, vendo o ônibus, a sensação que eu tenho é que o ônibus está passando pelo poste. Então, cabe a cada um de nós escolher suas referências, né? Certo? E estava pensando, aqueles que creem no materialismo apenas, né? Que só existe o corpo físico, acaba o corpo físico com a morte, nada mais resta, tudo termina. Eu fico pensando como uma pessoa vai enfrentar uma situação de dificuldade com esta referência, certo? E uma das opções que, infelizmente, ela pode querer adotar é o suicídio. Se eu estou sofrendo e não tem continuação nenhuma, é mais inteligente que eu abrevie o sofrimento, certo? Mas a partir do momento, eu creio que todos nós temos essa consciência que não é só o físico, tem um espírito associado ou ligado a esse corpo físico. E senão não teria sentido Deus construir um universo tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, para que não houvesse continuidade, para que não houvesse evolução. E a doutrina espírita veio, no meu caso, mostrar isso claramente, né? A partir do momento que eu tive contato com a doutrina e que pude entender que o meu espírito ele é anterior ao corpo, ele já teve algumas passagens, provavelmente, em corpos físicos diferentes, que a doutrina chama de reencarnação, né? Eu posso, o mesmo espírito, viver em corpos diferentes. E que essa experiência, ela fica registrada, ela não é perdida. Aí eu falei, opa, então tem sentido todo esse universo, toda essa condição de evolução que Deus nos dá, certo? Então, o que aconteceu comigo? Se o meu espírito não começou nessa passagem, nessa reencarnação, não começou junto com este corpo que eu tenho hoje, e que este corpo é consequência de outras passagens, aí eu entendi, opa, então tá legal, né? Então justifica alguém estar com toda a saúde do mundo, ser um triatleta, estar bem de vida, né? Ser bonito, rico, e outros vêm em condições diferentes, né? Pobres, às vezes, passando por algumas dificuldades, algumas doenças. Todas essas características são frutos das nossas passagens e de como nós as aproveitamos, né? Então, aqueles que puderam ou tiveram um bom aproveitamento,
através do amor ao próximo, através de várias atitudes boas, com certeza eles vão ter melhores condições de continuar a evolução. Aqueles que não aproveitaram, como deve ser o meu caso, né, vieram com algumas restrições que no início me incomodavam, mas depois eu passei a agradecer. E falo, esse é o melhor corpo físico que eu poderia ter para continuar minha evolução. Né? Baixinho, perna curta, careca, o Brad Pitt lá, louro, bonito, alto, olhos azuis, mérito dele e mérito meu. Certo? Então, entendi isso, falei, opa, vamos aceitar as condições e continuar evoluindo. Certo? Então, quanto ao suicídio, ele não ajuda em nada. Nenhuma crítica àqueles que o cometem, porque às vezes o desespero é tanto, né? E a falta de apoio, a falta de uma palavra amiga, leva alguns companheiros a esta solução radical. Mas como diz a pregação de hoje, é uma enganosa saída. Né? Por que é enganosa? Certo? Nenhum suicídio é melhor do que o sofrimento, pode ter certeza. Certo? Então, se a gente está passando por essa fase de sofrimento, é porque ela é necessária para a nossa evolução. E ela é consequência, mais uma vez, se não foi causada por atitudes nesta vida, nessa passagem, em passagens anteriores. Certo? Então, se eu venho com algum sofrimento, com alguma limitação, eu tenho a resignação de aceitar, mas não o vitimismo de achar que não tem que fazer nada para evoluir. Nada disso. Se eu venho com uma restrição física, né? Eu venho sem um braço, sem uma perna, e essa limitação possa me impulsionar e não me frear. Certo? E se a gente pegar a questão do suicídio, tem dois ângulos que eu queria ver. Um é o ângulo no plano físico e o outro é o ângulo no plano espiritual. No plano físico, normalmente, quando a pessoa antes de suicidar, ela dá alguns indícios, né, que a situação não está legal. Muda algumas atitudes. Eu não sou especialista, não sou médico, mas pela observação que eu vejo, pelos relatos que eu já tive, né, a pessoa costuma ficar mais calada, mais chorosa, e às vezes a gente não tem aquela sensibilidade de chegar nela e falar o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, o que houve. Às vezes ela precisa simplesmente de um ouvido, de um ombro amigo, para que ela possa colocar para fora seus sentimentos. Certo? Então é importante, principalmente eu sou pai, né, e agora até aluno, que a gente acompanhe aqueles que estão sob nossa responsabilidade, os filhos, mesmo os netos, e observe as atitudes dela. As crianças hoje, elas têm muitos atrativos para saírem de uma linha que eu considero a correta. Então, hoje a tecnologia está chegando ao ponto e, vamos dizer, os pais hoje às vezes preferem não ter atrito, dar uma solução paliativa, um celular, um tablet, ao invés de chegar a conversar e escutar os argumentos das crianças, que hoje não são simples. Né? Às vezes tem crianças aí que já passaram por várias encarnações, são espíritos evoluídos e que vêm na nossa família ou para nos puxar para cima ou para receber a nossa parcela de disciplina na sua formação. Certo? Então, esse acompanhamento é fundamental. Né? E criança gosta muito de limite e disciplina. Toda criança, a gente teve um trabalho na Maria de Nazaré, o Hernando até participava lá, que era o para casa, apoio ao para casa. E as crianças, algumas iam por causa do lanche. Outras não, outros iam, levavam para casa. E a gente tinha uma regra que é o seguinte, ele não precisa nem estudar, não precisava fazer para casa, não, ele não podia perturbar o ambiente. E quando havia uma briga entre os dois, chegava um ponto para a gente até falar, se vocês dois não se comportarem,
vocês serão retirados e voltam na semana que vem. E quando isso acontecia, os que eram retirados eram os primeiros a chegar na outra semana. Então, essa sensação de limite, ela é muito importante. Certo? Disciplina para a criança. E essa criança disciplinada, tendo contato com a doutrina espírita, com Jesus principalmente, né, ela tem muita chance de não desviar do caminho. Certo? O suicídio, eu imagino, eu não gosto nem de pensar muito, né, mas a situação de um pai e de uma mãe que teve um filho que suicidou, teve um parente que suicidou, né? Mesmo às vezes tendo feito tudo que podia, certo? Eu acho que sempre fiquei com a sensação de, será que não poderia ter feito mais? Certo? E tem 2 casos aqui que eu queria mencionar rapidamente. Um foi na Aliança Espírita em São Paulo, que era um dia de escola de aprendizes do Evangelho, tem um horário de início e um horário de final. E 9h30, tinha um trabalhador fechando a casa, era o último. Tinham 2 trabalhadores. E apareceu alguém batendo no portão. Ele abriu e falou, estão querendo conversar e tal. Aí um dos trabalhadores falou, fala com ele para voltar na segunda-feira. O nosso assistente espiritual adulto. E esse trabalhador falou, não, eu vou conversar com ele, vou ver o que ele quer. Vou até passar um pouco do horário. E conversando com ele, desabafou e ele falou, eu vim aqui para me jogar de cima de um viaduto. Eu ia fazer isso hoje. Como eu vi essa casa, vi a luz acesa, decidi bater. E a sua acolhida, né, essas palavras, elas me fizeram pensar, e eu estarei aqui na segunda-feira dando continuidade ao aprendizado da Aliança Espírita, na Casa da Aliança. E o outro caso que eu tive, esse é um caso na família, né? Eu tenho um cunhado que tentou suicídio. Há cerca de 4 anos atrás, ele tomou os medicamentos, entrou no banheiro, começou a passar mal, mas aí acho que o mentor dele tem algum crédito, a irmã dele viu que estava passando mal, aí chamaram o SAMU, chamaram a ambulância, ele foi atendido na UPA e salvou, está aí até hoje. Certo? E eu observo hoje a carência dele. Então ele faz uma coisa que eu acho legal, e eu respondo toda a mensagem dele, todo dia de manhã. E todo dia à noite ele manda uma mensagem otimista, né? Boa noite, tudo bem? Então, uma mensagem curta. E eu faço questão de responder todas as mensagens dele. Eu imagino a situação que ele passou, certo? E o caso dele, um dos problemas que agravou é a solidão, né? Ele não tem mais com quem dividir as coisas. Então, esses aprendizados, eles me mostraram que vamos escutar o grupo, né? Principalmente dentro de casa, certo? Vamos ter uma dificuldade com os filhos, às vezes de convencimento, mas é melhor do que deixar para lá, dar um tablet, dar um celular, deixar entrar na internet para ficar, vamos dizer, livre daquele problema. Não vale a pena, né? Minha neta outro dia chegou para mim e falou, ô vô, você vai no meu casamento, tem 7 anos, você vai no meu casamento? Eu falei, se for casar, acho que eu já virei estrelinha até lá, né, se eu demorar a casar. Ela virou, mas mesmo estrelinha, você vai? Eu falei, eu vou. Mesmo que eu tiver virado estrelinha, tiver morrido, eu vou. Ela falou, mas você vai continuar a brigar comigo lá? Quer dizer, justamente ela sente esses limites, eu acho que é importante para ela. Né? Mesmo a gente, às vezes, tendo alguns atritos leves, né? Mas ela, do nada, às vezes chega e fala, eu te amo. Então eu percebo claramente que esse estar próximo é a minha contribuição para que meus familiares não entrem nesse caminho. Eu peço a Deus todo dia que eles tenham, né, esse apoio, esse amparo do plano espiritual para que isso não aconteça. Certo? E minha esposa, nesse ponto, ela é bem mais sensitiva que eu, ela consegue perceber as coisas muito mais rapidamente e agir mais rapidamente. Certo? Mas é muito importante isso. Então, no plano físico, essa campanha do Setembro Amarelo é isso, né? É tentar evitar que essa situação chegue a uma fase crítica de tentativa de suicídio com êxito ou não. E tem o outro lado, que é o lado do plano espiritual, né? Aqueles que cometeram o suicídio, né? Como um espírito desses, nessas condições, chega ao plano espiritual, certo? Então, eu estava vendo uma palestra, deixa eu pegar o nome aqui,
Evelyn Freire, né, ela é gaúcha, ela estava falando sobre o suicídio na visão espírita, né? Então, as características, normalmente, de quem chega no plano espiritual tendo se suicidado, desculpa, a primeira característica é a decepção. É ele ter a consciência que não resolveu nada, que a vida continua, e num estágio até um pouco mais difícil, né, do que estava antes. Certo? E outra característica é ele ficar revivendo o momento do ato. Né? Então, tinha um caso lá, está até no livro Céu e Inferno, que ela cita, que a pessoa se julgou numa ponte e ela tem a sensação de vácuo, de não ter apoio durante a sua chegada no plano espiritual. É uma situação bem, bem difícil. Outra coisa que acontece é quando acontece o suicídio, a gente vem com uma previsão, com uma perspectiva de vida para tantos anos, né? Quando a gente encarna, a gente tem essa previsão. E as coisas acontecendo dentro da normalidade, as energias vitais, né, o corpo fluídico, né, ele vai se esgotar dentro desse tempo. Então, se eu tenho uma perspectiva de vida de 60 anos e comento o suicídio aos 40, eu teria mais 20 anos de vida e esse corpo fluídico ele ainda está muito intenso. Então, é difícil, ele dificulta o desligamento do espírito do corpo físico. Então, ele consegue, às vezes, não, ele fica vendo a decomposição do corpo físico. Os vermes comendo, coisas desse tipo. Então, o suicídio pode levar a essa característica também. Okay? E, como consequência disso, como dessa desorientação no plano espiritual, ainda haver muito esse corpo fluídico, e o espírito pode ser atacado pelo que a gente chama de vampiros espirituais. São espíritos que não têm mais esse corpo fluídico, que já desencarnaram, e se utilizam do corpo fluídico daquele que suicidou para satisfazer suas necessidades. Então, às vezes, é difícil demais esse desligamento, certo? O que a gente vê, e agora, falando mais uma parte prática, né, o Maria de Nazaré, que é a casa que eu frequento, ele tem um trabalho que a gente chama de socorristas, que acontece às quintas-feiras. Eu não sei se Glaucio chegou a participar, o Hernani, sim, em que é uma continuidade do trabalho de assistência espiritual. Então, ali são levados alguns espíritos, é permitido que eles se manifestem para que eles possam ser encaminhados, tanto aos hospitais, e seguir a sua evolução. E alguns depoimentos que acontecem nesse trabalho são bem profundos, né? De inconsciência, por exemplo, na desencarnação, ou de sensação de estarem sendo vampirizados ou estarem em locais, mesmo depois de já serem atendidos. Né? Então, essa situação que acontece lá, ela é bem, bem interessante. E esse trabalho eu acho muito, muito, muito importante, né? E agradeço a Deus a oportunidade de participar, certo? Porque ele tem orientado várias pessoas, vários espíritos desencarnados no caminho a ser seguido. Okay? Tá. Outra coisa que ela cita lá, ela cita um caso interessante inclusive está no Céu e Inferno, no livro do Kardec, né? Que é um pai, o filho dele foi convocado para a Segunda Guerra na Itália, né? E ele falou, a chance dele voltar vivo é praticamente zero, né? Então esse pai, no ato de amor, o que ele fez? Ele suicidou-se. Como ele era o arrimo de família, só tinha esse filho, o filho passou a ser o arrimo e não foi mais convocado. E no plano espiritual, a manifestação, o que foi dito é que isso é um atenuante, né? Ele teria uma recuperação mais rápida, mas ele falhou num ponto crucial, que é não confiar na providência divina. Então, se as dificuldades estão acontecendo, Deus sabe qual a intensidade que elas têm que ser e qual é o caminho que vai ser colocado, quais as opções que nós teremos para resolvê-las. Então, que a gente confie
certo? Que a gente acredite, que a gente trabalhe. A conclusão que eu tiro é o seguinte: o suicídio ele não ajuda em nada. Aqueles que optaram por esse caminho, que eles possam ser amparados, possam ter nova chance. Se puder ser evitado no plano físico, é o estado ideal, ok? Mas se não puder, isso aconteceu. E outra coisa que a gente vê claramente, o próprio Divaldo já citou isso, né? As informações, nós temos o corpo físico e o espírito. E ligando esses dois corpos, nós temos o que a gente chama de perispírito, que é uma camada onde ficam gravados todos os conhecimentos, todas as sensações que nós temos. Então, quando o suicida, ele, por exemplo, dá um tiro no ouvido, além de danificar o corpo físico, ele danifica o perispírito. Então, se ele vai voltar numa próxima encarnação, provavelmente ele vai ter alguma sequela no ouvido. Vai vir com a deficiência de audição ou alguma coisa desse sentido. Se ele dá um tiro no coração, vem algumas doenças congênitas do coração. Então, o suicídio ele afeta tanto o corpo físico quanto o perispírito. Ok? Então, que a gente possa, primeiro, agradecer a Deus por todas as condições de vida que Ele nos dá nessa passagem. Termos a resignação de saber que essas condições são as melhores que nós poderíamos ter. E não nos vitimizemos. Eu sou um pobre coitado. Não. Eu sou alguém que está tendo a oportunidade de evolução e tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. Tá? E que a gente também preste atenção nos outros, né, tentando evitar que eles cheguem, se a gente está mais equilibrado, que eles cheguem a essa situação de desequilíbrio. Ok? Bom, para encerrar, hoje eu não vou fazer uma oração, eu vou ler um poema aqui que eu achei bem interessante e a gente vai encerrar com ele. Ok? O poema chama-se Quando o Mundo Estiver Pesado, é da Maiara Nogueira. E ela fala o seguinte: quando este mundo estiver pesado demais para carregar, quando as forças dos dias parecerem faltar para continuar, e os olhos de tão cansados de não ver chorar, é sinal de que se está vivo. E só o que vive pode sentir, transbordar. A derrota nos traz o choro, nos põe no chão. E por que o incômodo, se a água foi feita para lavar? A alma sedenta clama pela chuva, que só a lágrima pode trazer e saciar. Quando essa vida parecer insustentável demais para viver, tem-se que lembrar, até as densas tempestades, uma hora tem que ceder, para dar lugar ao sol, que chega junto com um sorriso seu. Passe pelas etapas, haja naturalmente, converse e me ilumine, por favor. E eu vou deixar aqui o número. A gente tem hoje o número do CVV, né, que é 188, que é o Centro de Valorização da Vida. E se alguém tiver dificuldade, indique. Né, alguém pediu, sentir que está precisando, indique esse número. E tem outro número que eu vou deixar com vocês, quem quiser anotar aí o número. Quando tiver dificuldade, o CVV não estiver disponível, não estiver perto do telefone, pode ligar para esse, que esse atende 24 horas por dia, que é o Disque Jesus. E a gente não precisa de telefone. É uma prece, se conectar com ele e pedir ajuda. Ok? Fiquem em paz. Fiquem com Deus.